Quando a gente olha para a empresa, cada setor, em geral, reclama do outro setor. Você vai no setor financeiro, quem é do setor financeiro reclama do pessoal de vendas que só gasta. Aí você vai no pessoal de vendas, reclama do pessoal do estoque porque não libera mercadoria. Aí você vai no pessoal do estoque, ele reclama do pessoal do RH que não vê as condições. Então a gente tem sempre aquela guerra de setores. Quem se acha mais importante, porque daí o estoque fala que se não liberar o que vendeu, o cliente reclama, o financeiro fala que se não tiver dinheiro para comprar mercadoria não vai ter estoque, o vendedor fala que se não vender não entra dinheiro, não paga ninguém, e assim todo mundo tem lá a sua importância. E é estranho porque a gente acaba vendo que temos disputas dentro de uma empresa. E quando a empresa não é tão grande nem setorizada assim, você tem um conjunto de pessoas que trabalham no mesmo espaço, hoje em dia mais comum ainda é a divisão de espaço, que é aquele que eu adoro, acho maravilhoso, aquele open space, em que todo mundo fica no mesmo lugar e tal, fica um lugar até mais arejado, eu prefiro, tá, no open space. As diferenças entre as pessoas acabam virando um desafio para tocar a atividade no dia. E aí algumas acabam tentando optar por fazer alguma coisa que não precise de ninguém, e aí com isso ela não escala, ela tem um tamanho, tá certo? Não consegue alavancar o negócio, então ele vai ter sempre um tamanho. Ou tem pessoas que ficam querendo contratar amigos e parentes para trabalhar na sensação de que isso vai ser a solução e desculpa dizer, eu acho que é a pior decisão que você poderia tomar nesse instante. Tem uma máxima no mundo de empresarial que diz: se você não puder mandar embora uma pessoa, jamais contrate, jamais contrate. Porque imagina você contratar um amigo seu e depois ter que demitir, é muito duro, eu já passei por isso, é bem difícil. Inclusive eu vou ter um trabalho para fazer com um parceiro meu muito querido por esses dias, que é exatamente falar com os acionistas de uma empresa para orientar todo mundo para a mesma direção. Olha para você ver como é um assunto que tão importante. Nessa lá do topo da empresa vem descendo uma cultura, que foi o que eu comecei dizendo, é possível sim mudar isso. Mas como que a gente vai fazer para conduzir uma equipe? Eu não vou entrar no tema agora, falando de todos os departamentos da empresa, mas vou falar no conceito de uma equipe. Uma equipe, para se manter coesa, motivada, ela precisa ter claro quais são as suas metas e o seu objetivo. Qual é o seu papel dentro da instituição? São três muito importantes. Eu digo para vocês todos que três elementos são fundamentais para você manter uma equipe unida, direcionada e focada. No mínimo três. Metas claras e objetivas, muito claras e muito objetivas, muito bem definidas. Orgulho do que faz. Orgulho do que faz e reconhecimento. São os três elementos que mantêm a equipe unida. Claro que a característica do líder é importante, mas esses três é o que faz com que as equipes e a equipe trabalhem numa mesma direção. E eu quero falar hoje sobre metas claras e definidas. E queria que você refletisse. Veja como é estranho. Imagina assim, vamos se coloque no lugar das pessoas antes de nós pensarmos nas pessoas em indivíduos que nós conhecemos. Você chega numa nova empresa. E aí eu te contratei, você entra lá na empresa e fala: tudo bem, pode começar o seu trabalho. Você vai olhar para mim, qual é a pergunta natural que se faça? O que eu tenho que fazer? Certo? Pode ser a função que for. Eu contratei um diretor executivo de não sei das quantas. Eu mostro para cada sala ali, sua sala pode começar a trabalhar. Ele vai: ótimo, com quem eu falo? Quais são as pessoas que eu vou trabalhar? O que a gente vai dar continuidade? O que nós vamos começar? Ter claro o que vai se fazer orienta muito a pessoa. Sabe que desmotiva você chegar lá, imagina a linha de produção, o cara chega assim e fala: você vai colocar esse parafuso nesse lugar aqui, tá? Sua função é colocar esse parafuso. O cara não sabe para que o cara não sabe o que vai sair no final da linha de produção, o cara não sabe. Se ele não fizer direito, qual é o problema que vai levar? Isso é um ponto fundamental, ter meta clara e objetiva. As pessoas todas do seu departamento precisam saber qual é o objetivo do departamento. Tem um trabalho que eu faço, inclusive, para as empresas, que chama uma análise comportamental dos departamentos. A gente faz uma pesquisa da empresa por departamentos. É sigilosa, ninguém fica sabendo de nada, né? Ninguém, vamos dizer assim, sabe da resposta de ninguém. É 100% sigiloso. O sistema é tão claro que se apenas
uma pessoa responder não tem, a resposta não é gerada, precisa de no mínimo 3 responderem para saber, porque daí não dá para saber quem respondeu o que, ele combina as respostas e gera um relatório muito legal. E eu faço a pesquisa do setor para saber como é que é a característica daquele setor, e eu faço uma pesquisa da empresa para saber se a empresa está sendo entendida pelo mercado, pelos fornecedores e pelos clientes da forma como ela gostaria de se expressar. Porque se a empresa somos nós, as empresas são formadas por pessoas, às vezes a gente quer que a empresa demonstre para o mercado uma certa postura, mas nós, enquanto empresas, estamos trabalhando de um jeito, metas claras e objetivas. Precisa ter. Se engana muito o líder que acha que chegando lá com papel bonito, bem feito, colocando na mesa, falou, gente, tá aqui as nossas metas, ó, é isso que nós vamos fazer, tá? A partir de hoje a gente vai perseguir esse resultado, ou essas atividades, ou esses entregáveis, e todo mundo olha e não tem aderência. Não tem aderência. Fazer com que as pessoas da sua equipe trabalhem com você e criem essas metas juntas, construa com você essas metas, traz uma sensação de compromisso e de colaboração, traz uma sensação de pertença. E assim, com essa sensação de pertença, a gente começa a criar um movimento de troca de cultura. E eu quero te dizer, se for preciso, tem que trocar. Tem uma história que eu ouvi de um departamento de vendas em que o melhor vendedor do departamento precisou ser demitido. Por quê? Ele não deixava ninguém bater as outras metas. O que acontecia? Chegava no 23º dia do mês, ele já tinha batido a sua meta e um pouquinho mais, 10, 15% a mais. E depois ele passava nos outros vendedores e ficava falando, você viu essa empresa? Mano? Eu bati minha meta, não me reconhece. A empresa é fogo, ela não cumpre o que combina, e não sei o quê. E começava a envenenar os outros, e o que acontecia? Ninguém batia a meta. E aí a liderança tomou uma decisão muito sábia, demitiu o melhor vendedor, porque ele estava causando um câncer para a equipe, e não contratou outro vendedor. Seguidamente, durante todos os próximos meses, todos os vendedores bateram metas. Todos bateram metas. Todos bateram metas. Então, às vezes, você tem dentro da sua empresa, dentro do seu departamento, alguém que seja muito bom tecnicamente, operacionalmente, mas pode ser um câncer para a equipe. O trabalho de feedback, o trabalho de conversa precisa ser feito, mas não havendo uma correção no comportamento, precisa ser avaliado se não é hora de trocar.
A maior queixa que a gente recebe, que eu ouço das pessoas, e eu sei que é uma dificuldade para quem está na liderança, para quem é chefe de equipe, para quem que cuida de pessoas, a maior dificuldade é colocar todas na mesma direção. Porque até eu coloquei uma matéria, um texto no Instagram, acho que foi semana passada ou retrasada, dizendo que os setores de uma empresa representam uma única empresa. É a mesma empresa no fim do dia. A gente não está falando de várias empresas.